Continuamos, então, a mensagem passada, em que nós falamos quando Deus adia os nossos sonhos. Hoje nós vamos falar a segunda parte dessa mensagem. E você sabe bem, ela trata de um assunto que é muito delicado, é complicado para nós. Quando nós sonhamos, né? Quando você sonha e luta para fazer esse sonho tornar-se realidade, né? E vem lá e diz, Deus adia os nossos sonhos. É muito difícil quando os nossos sonhos são adiados, é muito difícil quando os nossos sonhos demoram a acontecer, e é mais difícil ainda, você vai concordar comigo, é mais difícil ainda quando vem Deus e adia os nossos sonhos. Ele chega sem pedir licença, e ele pode fazer isso porque ele é o nosso Deus, e adia os nossos sonhos para depois, e muitas das vezes para bem depois. Então vamos voltar ao primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 1, e aprender sobre isso, na experiência de Ana, a mãe do grande profeta e do grande juiz Samuel. Então, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, acompanhe conosco. Nós vamos ler de novo todo o primeiro capítulo do livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, e Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E ele lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir seu voto, Ana não foi e disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor
e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Uma breve recapitulação da mensagem anterior. Nós vimos que esse texto nos fala de uma mulher que tinha um sono. O sonho de Ana era ter filhos. Ana era uma mulher piedosa. Ana amava a Deus. Ela era casada com um homem chamado Eucana, bem casada. Aqui diz que Eucana tratava com muito amor, com muito carinho. Mas havia um vazio na vida de Ana. Ela não tinha filhos. O grande projeto da vida de Ana, o grande sonho de Ana era dar à luz um filho. Você vai concordar comigo? O sonho de Ana era um sonho legítimo, era um sonho digno. Ela queria ser mãe, mas era estéril. E para aquela sociedade, a mulher que era estéril era considerada uma mulher amaldiçoada. Uma mulher em que Deus tem esquecido. Assim, naquele tempo, a mulher não tinha valor quase nenhum. Imagina aquela que era estéril. Por causa disso, Ana entregou-se à tristeza. Ela chorava. E diz aqui que o semblante dela descaiu. Ela não conseguia comer e isso atrapalhou ainda mais, a dor era profunda, ela já não falava mais, ela só conseguia balbuciar gemidos a Deus. Mas, mesmo diante de toda essa angústia, Ana não se conformou com a sua situação. Ana reagiu, lutou pelo seu sonho. Mas por que Ana era estéril? Por que o seu sonho de ser mãe estava sendo adiado? Por que foi vitimada por uma doença incurável e carregava um profundo peso de discriminação, de repúdio da sociedade? Perceba bem, meu querido, a doença de Ana não era provocada por um pecado que ela tenha cometido. A Bíblia é bem clara em afirmar que foi o próprio Deus que a deixou estéril. Foi o próprio Deus que adiou o seu sonho. Olha o que diz o verso 5. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Deus mesmo fez Ana estéril. Deus mesmo adiou o sonho de Ana. Quantas vezes você já não se perguntou por que Deus, sendo amoroso e misericordioso, nos permite passar por privações, por situações dolorosas? Por que às vezes o próprio Deus é o agente dessas situações? Porque Deus, sendo tão bom, adia a realização dos nossos sonhos mais importantes. Você luta com todas as suas forças, mas não vê o seu objetivo alcançado, você não vê o seu sonho realizado. Você olha para as circunstâncias, você olha para o momento e não vê mudança, e pior, não vê esperança de mudança. Mas presta bem atenção no que eu vou repetir, eu já falei isso na mensagem anterior. Quando parece que nada está acontecendo, com Deus no controle, sempre alguma coisa está acontecendo. Porque a minha vida, a sua vida, meu querido, está nas mãos do Rei do Universo. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é bom e fiel em todas as suas obras. Deus trabalha de tal forma que a nossa vida, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Deus está no controle da sua história. Não se entregue, não se desespere. Deus pode o impossível, por isso
Não desista de seus sonhos. Mas Deus adia os nossos sonhos. Adia para muito tarde, muitas vezes. Por que Deus adia os nossos sonhos? Por que os nossos sonhos demoram a acontecer? Primeiro ponto nós vimos na mensagem passada. Deus adia os nossos sonhos para que compreendamos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Os problemas nos aproximam de Deus. Lembra no início da pandemia? A gente buscava ainda mais a Deus. Quando os nossos sonhos não se realizam, nós temos mais necessidade de buscar a Deus. É nessas horas que nós aprendemos a profunda lição que Deus adia os nossos sonhos para que o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A intimidade de Deus é a maior necessidade da nossa vida. Estar com Deus, meu amado, estar com Deus, minha amada, deve ser, tem que ser a maior prioridade da sua vida. Os problemas não vêm para nos afastar de Deus. Os problemas vêm para nos levar à presença de Deus. A maior necessidade que você tem não é de coisas. A maior necessidade que você tem é de Deus. E foi isto que nós falamos na mensagem passada. E essa mensagem tem 5 pontos, eu só falei um. Mas hoje eu vou falar os outros 4 rapidamente, até porque eles são menores. Então, em segundo lugar, para respondermos porque Deus adia os nossos sonhos, é para que a gente entenda que tanto o ordinário como o extraordinário são presentes de Deus. Veja só, quando Samuel nasceu, sua mãe Ana entendeu que ele era um milagre de Deus. Ana sabia que a sua gravidez não havia acontecido de modo normal. Ana sabia que Samuel, que o seu filho, era fruto de uma intervenção sobrenatural e extraordinária de Deus em sua vida. Ana sabia que Samuel era um milagre. Ana sabia que Samuel era fruto da resposta às suas orações. Está lá no verso 27 do texto que nós lemos. Meu querido, você precisa ter bem claro isso na sua mente, que tanto o comum, tanto o ordinário, quanto o extraordinário são bênçãos procedentes do Senhor. Veja bem, acompanhe comigo o raciocínio. O simples fato de você estar vivo é um grande milagre de Deus. O alimento que você tem sobre a sua mesa é um milagre de Deus. O ar que você respira também é um milagre de Deus. O sorriso de uma criança, mesmo que ela esteja doente, o sorriso de uma criança também é um milagre de Deus. O problema é que, geralmente, as pessoas só enxergam o milagre, só entendem como milagre o extraordinário, os fatos sobrenaturais. Por exemplo, quando um doente terminal é curado da sua doença. As pessoas não veem como ação maravilhosa do Senhor, não veem como um milagre do Senhor o fato de sermos protegidos diariamente de todos os perigos, de doenças contagiosas. Às vezes, só interpretamos como um milagre o fato de uma pessoa sofrer um acidente grave. Você olha para o carro, por exemplo, o carro acabou. E a pessoa saiu ilesa. Mas não paramos para agradecer a Deus o fato de sairmos de casa todos os dias e voltarmos em segurança. Vou contar uma historinha aqui rapidinho. Certa vez um menino falou o seguinte para o seu pai: pai, aconteceu um milagre comigo hoje.
E o pai, né, perguntou: sim, meu filho, o que aconteceu de milagre com você hoje? O que houve? O que foi? O menino respondeu: é que eu fiz uma viagem de 15 quilômetros a cavalo. E num determinado momento da viagem, o meu cavalo estava lá galopando velozmente. Só que ele tropeçou, caiu e eu não me machuquei. Um verdadeiro milagre, meu pai. E o pai respondeu: é verdade, meu filho. Esse foi um grande milagre. Mas olha só, com o papai hoje também aconteceu um milagre ainda maior. E o menino perguntou: o que foi, papai? E o pai respondeu: eu também fiz uma longa viagem a cavalo. O meu cavalo também galopou a toda velocidade. Sabe o que aconteceu? Ele não tropeçou nenhuma vez. Entendeu? Milagres são ordinários e extraordinários. Milagres de Deus na minha vida, na sua vida, acontecem a todo um instante. O simples fato de eu estar falando com você através desse canal de comunicação já é um milagre de Deus. Com isso, meu querido, eu pergunto para você: você tem visto a bondosa providência de Deus na sua vida, no seu cotidiano, nas coisas ordinárias, todos os dias, o dia todo? Você reconhece que tudo que você tem é uma bênção do Senhor? Por exemplo, esse copo d'água que eu bebo é bênção do Senhor. Muitas pessoas, infelizmente, não têm acesso a uma água, tem que caminhar quilômetros para poder tirar de um poço, muitas vezes uma água barrenta, para seu consumo. Corremos o risco de achar que o que somos e temos é fruto do cotidiano, é fruto do nosso esforço, é fruto da nossa inteligência, é fruto do nosso trabalho, e aí deixamos por isso de dar toda a honra e toda a glória a Deus por essas bênçãos. Olha o que diz o verso 27 do nosso texto. Ana se apresentou a Eli e disse para ele: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Meu querido, você precisa entender que muitas vezes Deus adia o seu sonho para você entender que todo o seu cotidiano, tudo que acontece no seu dia, um simples copo d'água, o ar que você respira, o seu chegar e o seu sair, é sim um grande milagre de Deus. Em terceiro lugar, para respondermos porque Deus adia os nossos sonhos, é para que tenhamos a disposição de consagrar a Deus o melhor que temos. Olha comigo. Ana devolveu para Deus o filho que recebeu de Deus. Ana fez um voto e Ana cumpriu. Ela levou Samuel à casa de Deus e dedicou Samuel, seu filho, o filho que tanto esperava, que tanto amava, ela dedicou ao Senhor por todos os dias de sua vida. Não fosse um entendimento de que tudo é de Deus, não fosse um entendimento de que tudo vem de Deus e deve ser consagrado de volta a Deus, sabe o que iria acontecer com Ana? Samuel teria sido o centro da vida de Ana e não Deus. Não fosse essa visão de Ana, o seu filho tão esperado, tão aguardado, Samuel, teria se tornado o Deus de Ana. Samuel teria se tornado a razão da sua vida de Ana. E por mais que amemos os nossos filhos, por mais que nos dediquemos aos nossos filhos, por mais importantes, por mais preciosos, valorosos que eles são, eles não podem, eles nada nem ninguém pode tomar o lugar de Deus. Muitas pessoas transformam as bênçãos de Deus em ídolos.
prosperam e colocam o seu coração na riqueza, deixam Deus de lado, casam e fazem do cônjuge o seu ídolo, abandonam a Deus. Quantas pessoas você conhece assim? Quantos rapazes, bons rapazes, boas moças, casaram-se e no casamento abandonaram ao Senhor porque o cônjuge não era cristão, e aí a pessoa foi, por conta do cônjuge, abandonando a igreja, abandonando a Deus. Quantas pessoas têm filhos e, em função deles, em vez de consagrá-los a Deus, criá-los para o Senhor? Muitas pessoas, olha para mim agora, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Muitas pessoas agarram-se tanto às bênçãos de Deus que se esquecem do Deus das bênçãos. Por exemplo, fazem no dinheiro um ídolo. Vivem como escravos de Mamon. Vivem para ele. Morrem para ele. Outra coisa, quantos pais hoje têm a coragem de consagrar os seus filhos para Deus, como fez Ana? Essa extraordinária mulher compreendeu que o sentido maior da vida do seu filho era realizar os sonhos de Deus e não os próprios sonhos. Ela não buscou transferir para Samuel a compensação das suas frustrações do passado. Ela não usou como troféu para mostrar ao mundo a sua vaidade. Ela não projetou em seu filho o idealismo de ver os seus sonhos cumpridos. Pelo contrário, Ana consagrou o que ela tinha de melhor para Deus, que era o seu filho. Ela entregou a Deus o que tinha de mais precioso. Ela criou Samuel para o Senhor. Um homem chamado Thomas Watson disse que nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Pegou essa? Thomas Watson. Nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Paradoxalmente, eles se tornam cada vez mais nossos à medida que eles são mais de Deus. Sabe por quê? No reino de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. Você tem o que dá no reino de Deus e perde o que retém. Mais uma da série de perguntas, eu sou seu pastor e posso fazer. O que você tem oferecido a Deus? É o seu melhor? Você tem colocado as primícias no altar de Deus? Ou tem comparecido diante do Senhor de mãos vazias? Você sabe bem, você conhece a história. Na época do profeta Malaquias, o povo de Israel oferecia a Deus os animais cegos, os animais aleijados. Aquele povo entregava o resto para Deus, o que sobrava para Deus, o pior para Deus. Meu amado, minha amada, o que você tem apresentado ao Senhor? Tudo que você tem é de Deus. A casa que você mora, o carro que você anda, o salário que você recebe, a família que você tem, a sua própria vida, tudo é de Deus. Nada te pertence, nada me pertence, nada nos pertence. O que você tem devolvido ao Senhor? O que você tem consagrado de volta para Deus? Você tem colocado o seu melhor, como Abraão fez no altar do Senhor? Você tem dado o seu melhor para Deus, como Ana fez, consagrando seu filho Samuel ao Senhor? Veja bem, Deus não quer que você transforme num ídolo uma bênção dada por Ele. Deus não quer que você transforme num ídolo uma bênção dada por Ele. Eu estou certo de que Deus adia os nossos sonhos para que possamos fazer o voto de Ana. Por esse menino orava eu, pelo que trago como devolvido ao Senhor. O que você precisa devolver no altar do Senhor? O que você precisa dedicar ao Senhor? O que você precisa consagrar ao Senhor?
Em quarto e penúltimo lugar, para respondermos por que Deus adiou os nossos sonhos, é para que reconheçamos que os sonhos de Deus sempre serão muito maiores do que os nossos sonhos. Olha só, acompanha comigo o raciocínio. O sonho de Ana era muito pequeno, suas aspirações não eram suficientemente ousadas. Ela queria apenas ver o seu ventre transformando-se num cenário de vida. Ela queria dar à luz. Ela queria acabar com aquele preconceito que sentia da sociedade, que sofria da sociedade por conta de ser estéril. Ana só aspirava a gerar uma criança, carregar no colo um filho. Mas Deus não realizou o sonho de Ana no seu tempo. Por quê? Porque Deus tinha algo muito maior para fazer na vida de Ana. Você sabe disso, meu querido. Os pensamentos de Deus são infinitamente mais elevados do que os nossos pensamentos. Os sonhos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos sonhos. O sonho de Deus para Ana não era apenas que ela fosse mãe. O sonho de Deus para Ana não era apenas que ela desse à luz. O sonho de Deus para Ana não era apenas que ela rompesse com essa discriminação social de ser considerada uma mulher amaldiçoada porque era estéril. Não! O sonho de Deus para Ana é que ela fosse mãe do maior profeta e juiz daquela geração. Leia o livro de 1 Samuel, você vai ver que Samuel não era um homem comum. Samuel levou o povo de Israel de volta para Deus. Samuel foi o último e o maior juiz que Israel teve. Samuel seria um homem que restauraria a credibilidade do sacerdócio, que estava tão desgastado com as atitudes nefastas de Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, que roubavam das ofertas, que tinham sua vida devassa. Samuel seria o grande instrumento que Deus usaria para ungir o rei Saul como o primeiro rei de Israel e depois para ungir o rei Davi como sucessor de Saul, o homem segundo o coração de Deus. Entendeu? Os planos de Deus para o filho de Ana, os planos de Deus para Ana eram infinitamente maiores. Ana chorava porque queria ver os seus sonhos realizados, mas Deus os adiou porque almejava algo melhor e muito mais elevado para ela. Quando nós pensamos que Deus está distante, quando nós pensamos que Deus está indiferente aos nossos desejos, aos nossos anseios mais profundos da alma, quando achamos que Ele não se importa com a realização dos nossos sonhos, Deus está, sim, trabalhando em nós, trabalhando por nós, fazendo maravilhas maiores do que poderíamos sequer imaginar. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como Yahvé, que trabalha para aqueles que nele esperam. Como diz Isaías 64:4. Isaías 64:4 diz: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Portanto, quando Deus adia os nossos sonhos, é para que possamos aprender a esperar pelos sonhos maiores, infinitamente maiores que dele. Mesmo quando você tem a sensação de que está sozinho na sua caminhada de vida, Deus está assim carregando você no colo. Mesmo quando você sente que as coisas perderam o rumo, Deus está no controle total da situação. A Bíblia fala que nenhuma folha de uma árvore cai sem o comando de Deus. A Bíblia ensina que Deus sabe todos os fios dos nossos cabelos. Então, que dirá da sua vida?
Jesus fala para a gente olhar os lírios do campo, as aves do céu. Se Deus trata bem o pássaro, trata muito bem e embeleza a erva do campo, os lírios, quanto mais a nós, que somos coroa da criação. Quando os discípulos de Jesus estavam exaustos, apavorados, naquela tempestade, em meio a grande chance de naufragar, vem Jesus, se aproxima deles, caminhando pelo mar, mostrando para eles que as mesmas ondas que apavoravam os seus discípulos eram as mesmas ondas que estavam debaixo dos pés de Jesus. Meu amado, olha para mim agora e veja o que eu vou te falar. O que te ameaça, o que te dá medo, o que deixa o seu coração preocupado, ansioso, sobressaltado, isso está debaixo, sob os pés do Senhor Jesus. Jesus é maior do que as nossas tempestades. Jesus não se apavora com os problemas que muitas vezes nos fazem recuar, nos entrincheirar. Jesus não perde o leme do nosso barco no meio da tempestade. Quando o Senhor nos permite passar por uma prova amarga, não é para nos ver sofrendo somente. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não é sádico. Como eu já ouvi em filmes, em reportagens, pessoas dizendo em cemitérios que Deus é esse, que não socorreu tal pessoa, que não livrou tal pessoa, que Deus é sádico, é esse. Não é isso. Essa pessoa está desesperada. O propósito do Senhor sempre é mostrar-nos o seu poder e acalmar o nosso coração, nos ensinando, mostrando que tudo está no controle da nossa vida. Em quinto e último lugar, para respondermos, porque Deus adia os nossos sonhos, é para que entendamos que Deus faz todas as coisas no seu tempo e conforme a sua vontade. Deus é soberano. Deus está sentado na sala de comando do universo. Deus comanda a história com as suas mãos. Deus dirige as nações. Há um grupo aí de gente que diz que Deus criou o mundo, criou o universo e largou a sua própria sorte. Não! Deus dirige as nações. Deus domina a natureza. A sua vida, meu querido, não é dirigida por um destino cego. A sua vida não é dirigida pelo destino. Como nós escutamos isso de filmes, né, de novelas. Ah, o destino, meu destino, minha sina. Não! A sua vida está nas mãos do Deus vivo. Veja bem, no auge da sua crise, Ana teve uma profunda experiência com Deus. Depois de receber de Deus um grande milagre, num cântico de exaltação ao Senhor, Ana faz uma afirmação extraordinária. É Deus quem dá a vida. É Deus quem exalta e faz descer. É Deus quem levanta o pobre e deixa o pó monturo para fazê-lo assentar-se entre os príncipes. Depois você lerá 1 Samuel capítulo 2, versos 6 e 8. Meu amado, minha amada, Deus age no seu tempo. Deus não se deixa pressionar. Deus é livre e soberano. Muitas pessoas querem determinar o que Deus deve fazer, como fazer e até mesmo quando fazer. Mas a resposta de Deus não vem segundo o nosso tempo. A resposta de Deus não vem pela pressão da nossa agenda. Deus tem o seu tempo certo de agir. Deus, muitas vezes, adia os nossos sonhos para realizar coisas muito maiores em nosso favor. Você percebe que Deus não chegou atrasado na vida de Ana? Deus a deixou estéril para que Ana o conhecesse e assim pudesse se preparar para ser a mãe do homem mais importante daquela época. A majestade de Deus reside no fato de que, quando Deus age,
ninguém pode impedir a sua mão. Talvez os médicos lá da cidade de Ramá já tivessem dado a última palavra, o último diagnóstico para Ana. Olha, Ana, você não pode ser mãe mesmo, você é estéril, seu ventre é seco. Com isso, tirando dela todas as esperanças de ser mãe. Com certeza ela ouviu de muitos médicos, né? Penina, pelo jeito, tinha condições de pagar esses médicos e tinha ouvido, olha, Ana, a sua doença é incurável. O seu ventre não tem como gerar. A sua esterilidade não tem cura. Todos diziam para ela se conformar com essa situação que aos olhos do homem parecia irreversível. Mas Ana, como eu e você temos que fazer, devemos continuar crendo no Deus dos impossíveis. Ana não desistiu dos seus sonhos, mesmo em face das impossibilidades humanas, mesmo em face das palavras dos homens, mesmo em face dos mais experts nos assuntos que diziam que não há jeito. Ana creu e Deus fez o milagre no tempo de Deus. Ana precisou aprender que aquele filho que ela iria gerar pertencia a Deus e se tornaria o maior homem do seu tempo. Concluindo, sonhos são parte da nossa existência humana. Nós precisamos sonhar. Lembro bem da primeira mensagem que eu preguei como pastor da Igreja Batista da Prata no dia 3 de março de 2002. Eu tenho um sonho. Nós precisamos sonhar. Gabriel Garcia Marques, que é um autor colombiano famoso, numa passagem no seu livro mais famoso, 100 Anos de Solidão, ele fala sobre um lugar fictício. E nesse lugar fictício, Gabriel Garcia Marques diz que os moradores não conseguem dormir. E eles se afligem não apenas por causa da insônia coletiva, mas porque eles sentem falta dos sonhos. Isso ilustra, meu querido, o quanto ter um sonho é tão vital, é tão importante para mim e para você. Mas hoje, nós aprendemos que quando nossos sonhos demoram a acontecer, quando Deus adia os nossos sonhos, é para que, primeiro, compreendamos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Segundo, para que entendamos que tanto o ordinário como o extraordinário são presentes de Deus, são milagres de Deus. Terceiro, para que tenhamos a disposição de consagrar a Deus tudo que temos, o melhor que nós temos. Quarto, para que reconheçamos que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Quinto e último, para que entendamos que Deus faz todas as coisas no seu tempo e conforme a sua vontade. Você quer orar comigo para que isso seja uma realidade na sua vida, para que você possa compreender e perceber isso na sua vida? Vamos orar. Ore comigo agora. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e rogamos a Deus que eu possa entender toda vez que o Senhor adia os meus sonhos, que o Senhor tem sonhos, planos muito melhores, que o Senhor é um Deus de poder, que o Senhor, ó Pai, é a razão da nossa vida, que nada pode substituir o Senhor, que nada pode ficar no lugar do Senhor, nem o mais legítimo sonho pode ficar no seu lugar, ó Deus. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Permita que eu possa entender, compreender e viver essa realidade, ó Pai, para que eu possa ser sempre um servo segundo o seu coração. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe, meu querido, nessa palavra e que você possa realmente entender que quando Deus adia o sonho é porque Ele tem algo muito melhor para nós. Amém?